fatos. Sabe o que eu digo que o jornal é? O jornal é um espelho. Um espelho. Ele mostra a realidade da comunidade naquele momento. Tá? Então, se nós vamos pegar o jornal de um ano atrás da pandemia, ele é um espelho do que aconteceu em Irati, na nossa região, no momento da pandemia. Ele está registrado lá. Entendeu? Então, os atos dessas pessoas, tá? Dos candidatos e não, que vai eleger, passa pelo jornal, com certeza passa pelo jornal. Né? Os fatos e replicações do que eles acontecerem. Claro que tem, não é que o jornal influencia, tendencia, não é que ele tendencia, mas são fatos. Né? Na coluna política, o que isso vai contando? Vai contando aquilo que o cara não escutou, aquela opinião, aquela situação que não se fala politicamente, né? Mas eu posso contar. Eu posso contar o que está acontecendo. E isso vai levando, às vezes, para uma pessoa, isso às vezes vai levando para outra pessoa a crescer. Né? Quando você faz uma crítica, eu sempre critico, mas com ironia, eu gosto de usar ironia, mas uma ironia bacana, não pejorativa, né? Mas eu gosto de ironizar, porque se você escrever de uma forma muito tradicional, quem que vai ler? Não tem graça. Se não tiver uma pimentinha no jornal, por que os caras vão ler? Eles querem saber o que os caras não contam. Então a gente tem que contar de uma forma. E isso vai levando para que um político ou outro político apareça mais. Né? Se o cara fez... Eu falei assim, você não quer aparecer no jornal? Não faça bobagem. Né? Se o cara fizer bobagem, o jornal tem que contar. Né? Pode contar de um jeito, pode contar de outro, mais leve, mais pesado, mas ele vai contar. Né? Ele vai contar o que está acontecendo. Então, a pessoa precisa ter uma certa prudência, mas os fatos que o jornal vão contando, eles vão levando para uma situação política. O que é o pensamento agora? Vocês brincaram da candidatura, né? Numa dessa não é brincadeira, não, né? é verdade, Numa dessa é verdade. É verdade. Falaram da candidatura a prefeito. Cara, quando você termina a eleição para presidente, vira a chave, tá? E todo mundo já está pensando assim, o que vai ser, quem vai ser o próximo prefeito de Irati? Quem que vai ser o sucessor do Bigode? Né? Quem que está preparado, Bigodones. quem que não está, quem que vai ter voto, quem que não vai ter voto, quem que está pisando mais na bola, quem que cresceu nessas eleições, quem teve voto, será que o candidato que aquele fulano apoiou fez voto suficiente? Será que ele cresceu nessa campanha para ser ou não? O jornal vai mostrando tudo isso. Né? A pessoa vai olhando. Né? E eu digo assim, às vezes é como uma... Não é lavagem cerebral, mas é como uma dose de homeopatia. Como é que a homeopatia faz, né? Você pinga todo dia aquilo, né? Você pinga você todo não acredita naquilo lá. O cara vai melhorando aos poucos, né? Só um alquinho, né? Só um alquinho, né? Você vai melhorando. Quando você viu, você tá melhor. Né? Então, a informação é mais ou menos assim, né, cara? Você vai, você fala hoje, daí daqui 2 semanas você fala de novo, daí daqui a pouco você fala de novo, daí o cara subconsciente, tá fazendo certo, tá vendo? Vocês estão na lógica. Estão na lógica. Mas assim, eu também uma vez eu escutei que a mídia, assim, jornal e afins é sempre oposição ao governo, o que tá, é real isso? Porque a Globo, um tempo, ela foi contra o PT. Deixa você parar pra ver, né? Teve várias coisas que a Globo foi contra o PT. E agora, no último, ela foi contra o Bolsonaro. Você acha que tem isso, que é verdade isso? Ela vai ser sempre contra, talvez até pra dar matéria ou pra dar alguma coisa? Ou é só pira da galera? É assim, ó. Vou apanhar depois que falar isso. Prepara o corte aí. Ela vai me matar. É assim, ó. Não adianta a gente ser hipócrita e achar que a mídia sobrevive sem dinheiro público. Tá? Pra gente poder fazer uma nota, pra gente poder fazer... Eu vou falar assim, 70% da arrecadação do meu jornal é dinheiro público. 30% é do mercado privado. Venda de jornal nunca sustentou ninguém. A venda do jornal na banca só para você pagar a impressão. Só para, e não paga a impressão. É para pagar o entregador, para pagar a gasolina, para fazer chegar o jornal e tudo mais. Quem falar o contrário é o desafio. Poucos jornais no Paraná conseguem sobreviver só do comércio. Muito poucos. Tá? Conta, na mão sobra dedo, tá? Para contar. O que acontece? Precisa do dinheiro público. Tá? O que aconteceu com a Globo? A Globo foi... eu admiro muito o trabalho, eu gosto da Globo, gosto do produto que a Globo fez, mas a Globo tendenciou pro PT de uma forma, cara, muito, muito voraz.
entendeu? Tipo, O que demais, aconteceu? era explícito que tava, né? A Globo precisa de dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro público, né? A tendência que o Bolsonaro tenha diminuído, eu acho que ele não secou, mas ele diminuiu esse recurso, porque se você prestar atenção, na Globo tinha propaganda do Exército. O Exército o que é? É o governo federal. Verdade. Então chegava dinheiro na Globo, né, do governo federal por várias campanhas, por várias formas. Não foi suficiente e a Globo preferiu ajudar a eleger um governo de esquerda do que eleger o governo Bolsonaro. Por quê? Talvez a conversa com o Bolsonaro era mais difícil. Talvez a conversa com o secretário de comunicação do Bolsonaro era mais difícil. Então Sim. eles fizeram uma opção e eles realmente tendenciaram. Viu? É difícil você dizer que um órgão de imprensa é imparcial. Por quê? Porque cada um tem opinião. Né? E é muito e é feito por difícil que pessoas, você né? não coloque pelo menos um pouquinho da tua opinião num texto que você escreva, num comentário que você fala, numa verdade. entrevista que você faça. Sim, verdade. Né? Então isso mostra, viu? Se eu não tiver um pacote, tá, com a prefeitura de Irati ou com várias prefeituras da região, eu não vou ter força, não existe almoço grátis. Eu não vou conseguir chegar e fazer uma matéria do Ministério Público. Né? O Ministério Público não paga. Né? Então alguém precisa pagar. E geralmente é dinheiro público. Mas não é porque você recebe da prefeitura que você vai se expor ou fazer de tudo que os caras esperam. Ser chapa branca ou não vai falar nenhuma crítica sobre. Depende muito da forma que você faz. Né? Tem jornalistas em Irati que trabalham de uma forma, tem jornalistas em Irati que trabalham de outras formas. Depende né? do jeito que você vai querer levar a parada. Depende do jeito que você vai levar a parada. Viu? Aconteceu um fato que você precisa cobrir, você vai cobrir igual. Né? Você vai fazer as mesmas perguntas, só que com decência. Né? O que você não vai fazer é um serviço, né, que não mereça, vamos dizer assim. Que a galera na internet tem uns aqui de Irati, né? Que os caras descem a lenha, meu. Tem. Mas tem. tem algum jornalista que já veio aqui que é independente, né? Sim, tem uns jornalistas independentes daí, Até que né? ponto? Tem uns que dizem independente, né? Vai saber, né? Não sei, tem muito disso, né? cara? Mas eu acredito assim, a imprensa, quanto mais provocada, mais ela vai ajudar a solucionar as coisas. Entendeu? Sim. Mais provocada. A população... A imprensa não é obrigada, que nem eu falei da manchete aqui da menina do vôlei. A imprensa não é obrigada a saber de tudo, certo? Precisa que a comunidade traga as informações. Tem um buraco na tua rua que está te incomodando, né? Vai lá e conte para a imprensa isso, vai lá e conte. Viu? Eu acho que tenho certeza que os caras vão ajudar a resolver o problema. E isso acontece, né? Você às vezes vai lá, você pergunta, às vezes vai lá, você resolve, você conversa com alguém, você faz uma nota no jornal contando aquilo que está acontecendo, dá oportunidade ao contraditório, né? Eu acho que isso que é importante, viu? Existe um assunto entre A e B, né? Entre prefeitura e tal. Você ouve quem reclama e ouve o reclamado. Né? Coloca os dois ali. Coloca as duas faces. Importante que cada um tenha direito. O que você não pode fazer é ouvir um lado só. Pender para um lado. Pender para um lado, ouvir um lado só. Você tem que colocar a palavra dos dois. Verdade, isso é importante. E